Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez reunido aqui como igreja para lermos a Bíblia com a mente de Cristo. É sempre bom me reunir com a Igreja de Cristo através desse canal, através do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais essa reunião da Igreja de Cristo, que não é parede. A Igreja de Cristo é espiritual, e a maior do mundo, é existente em todo o universo, e que não é doutrina de homens, e que não é religião, e que não são igrejas de parede, e que são espíritos revestidos de carne, escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. Graça e paz a todos. Então, abençoado, olha, estou querendo aqui com vocês continuar lendo aqui a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, da qual nós paramos aqui na sexta-feira. Paulo falando da graça, né? Do qual nós terminamos aqui no Coríntios, 1 de Coríntios 1, 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Claro. E vamos dar continuidade aqui no versículo 26. Paulo falando com eles lá, existente na geração de Paulo, e que nós estamos lendo somente para termos um entendimento. Entende, abençoado? E 1 de Coríntios 1, 26 diz assim, ó, a vocação dos santos. Quem são os santos, Lira? É nós, os espíritos aperfeiçoados, os espíritos do qual Deus já fez todas as coisas, e que não é para você fazer nada, somente crer nisso, que tu já é santo. Tu quem? O Filho de Deus, abençoado. Filho de Deus é o Espírito, não é o Lira. Mais uma vez, 1 de Coríntios 1,26, a vocação dos santos. Irmãos, Paulo falando com os coríntios, tá? Não está falando comigo, não está falando contigo. Está falando com os coríntios, aquelas pessoas existentes na geração dele, de Paulo. Nós não existia. Olha, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então Paulo está dizendo para eles lá, olha, irmão, vocês reparai na vocação de vocês, porque Cristo ele não chamou muitos sábios, e nem muitos de nobre nascimento, os doutores. E ele continua no 27 e diz assim, ó, pelo contrário, falando com eles lá, dizendo para ele, olha, Deus ele não escolheu muitos sábios segundo a carne, né? Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Então, cara, é isso que eu digo, né? Que os doutores em teologia, eles se dizendo sábio, eles se tornaram loucos, e eles estão sendo envergonhados, né? Eles estão sendo envergonhados por aqueles
que não são de nobre nascimento, por nós que não temos estudo, né? Muito embora Paulo está falando com ele lá, com Coríntios, e é para você ter o entendimento do que está acontecendo hoje, em pleno século 21. Que os homens, eles deram continuação, né? E eles querem ser Deus, e até mais do que Deus. Quem, Lira? Os de nobre nascimento, os chamados sábios, os doutores. Entende, abençoado? Então Paulo diz, olha, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então, Paulo está dizendo para ele lá, né? Que Deus, ele escolheu as coisas loucas do mundo. Quais são as coisas loucas do mundo, do qual o doutor diz que tudo é mentira? O Evangelho, abençoado. O Evangelho da graça, do qual nós pregamos a escatologia consumada, né? Do qual nós pregamos o poder de Deus, para eles é uma loucura. Então diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar o sábio. Isso que nós pregamos, que ele diz que é loucura, né? Faz com que nós, com a sabedoria de Deus, envergonhamos eles. É o que está acontecendo, abençoado. É o que está acontecendo com a pregação do Evangelho da graça de Deus, com a escatologia consumada, engrandecendo, né? Engrandecendo o nome de Deus, pregando o ministério do Espírito, pregando aquilo do qual Deus já efetuou, e que eles não aceitam. Eles dizem que é loucura. Eles dizem que é loucura, e nessa loucura, né, eles vão roubando o filho de Deus. Então, você tem que reparar na tua vocação, abençoado. Se tu é um eleito de Deus, você precisa ter o entendimento que a igreja é espiritual, que a igreja é a de Cristo, e que essa igreja que é espiritual, né, a morte já não tem mais poder sobre a igreja de Cristo, né? E que nós já estamos aperfeiçoados, que nós já estamos com Ele. Entendeu, abençoado? Então, repara na tua vocação, abençoado. Para que você deixe de ser enganado, para que você viva nessa macumba que está aí fora, dizendo que é o templo de Deus, dizendo que é a morada de Deus, dizendo que é a igreja de Deus, chamando Deus de mentiroso, abençoado. Que a igreja de Cristo, abençoado, a igreja de Cristo, ela nunca foi terrena, abençoado. Nunca. A igreja de Cristo, ela é espiritual, e somos nós. E tudo que aconteceu, tanto na primeira como na segunda aliança, era aperfeiçoando a noiva, que ainda não era a igreja, né, que era a igreja dos homens, e que após o ano 70 deixou de existir. E essa igreja, essa igreja que foi aperfeiçoada com a consumação da primeira e o início da segunda aliança, foi para aperfeiçoamento da noiva de Cristo, que hoje é a esposa de Cristo. Há 2000 anos é a esposa de Cristo. Não existe mais a noiva, não existe mais o noivo. E existe o quê? O marido, que é Deus, Espírito, e a esposa dele, que somos nós. Entendeu, abençoado? Isso é a igreja de Cristo, que não é parede, abençoado, não é parede. Então, Paulo diz aqui em 1 de Coríntios 1:27, ele diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar a sorte.
Então, as coisas loucas do mundo, né, envergonha os sábios. E as coisas fracas do mundo, as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, as coisas fortes, que é o que eles dizem que são fortes. E nós somos fracos e temos a mente de Cristo. E eles são fortes, mas só entendem de macumba. Não sabe nada de Deus. Abençoado, doutor em teologia, pastor, essa coisa que está aí fora, não sabe nada de Deus, abençoado. Nada, nada, nada. Então eles são envergonhados por nós, os fracos, entendeu? Que pregamos a sabedoria de Deus. Então você vê, né, que Deus, ele faz tudo o contrário. Ele pegou as coisas loucas do mundo, né, para envergonhar eles, e pegou as coisas fracas do mundo para também envergonhar eles. E Deus, ele faz tudo o contrário. Entendeu, abençoado? E eles gritando, pulando aí, enganando vocês. E vocês não entendem. 28. 29. Para que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios? E para que ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes? Que os fortes e os sábios são os mesmos, os doutores, os teólogos, o chamado apóstolo, pastor, os padres, o papa. Esses são os sábios e os fortes. E para que Deus fez isso? 1 de Coríntios 1, 29, olha, a fim de que ninguém se glorie em Deus, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, abençoado, Deus, ele não aceita soberba. Deus, ele não aceita popa, porque foi eu, porque eu orei, porque eu subi monte, por isso, por aquilo. Deus não aceita essas coisas, abençoado. Isso é macumba. Então, ele diz aqui, continuando aqui, né? Aqui no Valores de Cristo. Então, todo e qualquer pregador, né? Que eu não chamaria nem de pregador, eu chamaria de um homem em Cristo, um eleito de Deus, né? Lendo a Bíblia e levando o teu entendimento, toda a Bíblia, desde Gênesis, né? E que você não tem que se gloriar em nada, abençoado, em você. Se você quiser se gloriar, se gloria em Cristo. Porque tudo é dele, tudo foi dele. Tudo foi ele que já fez. E antes dele nada existia, abençoado. Nem nós. Então, 1 de Coríntios 1, 30, ele diz assim, ó, ainda falando com ele lá, né? Com os coríntios. Claro. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Paulo aqui, né, quando Paulo fala assim, ó, mas vós sois dele. Então Paulo está se referindo aqui, né, dele, Deus, e ao mesmo tempo ele diz em Cristo Jesus. Por quê? Porque Paulo ainda está se referindo ao Filho. Paulo aqui está antes do ano 70, então ainda é a manifestação de Deus em Filho, e que eles estão aguardando. Aguardando o quê? A consumação da escatologia, que seria no ano 70. Que seria o quê? Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração, que hoje para nós é daquela. E quando ele disse, quando Jesus de Nazaré disse nesta, tudo não passará desta por quê? Porque era a geração que ele estava vivendo e que nós nem existia.
Então ele disse, tudo não passará desta geração, aquela geração, a geração do primeiro século, tudo no singular, que se findaria quando? No ano 70, e se findou, nós já estamos depois. Por isso que nada da Bíblia é para você aplicar em você, nada da Bíblia é para tu querer fazer, é para tu viver por fé. Se tu for fazer, você é injusto com Deus. Por quê? Porque o Evangelho diz que o justo viverá por fé. Então, se você não vive por fé, se tu come pão, se tu come suco, se tu tem a tua igreja, se tu tem alguma coisa visível, palpável, tangível, comível, você é injusto com Deus. Quando tu está na tua casa se arrumando para ir para a tua igreja, você está sendo injusto com Deus. Entende, abençoado? Porque tu vai para a tua igreja e não é a de Cristo. Entendeu? Então, você tem que reparar na tua vocação, irmão. Porque você tem que ter esse entendimento. E não é para você querer ler a Bíblia e fazer o que os homens te mandam. É para tu ler a Bíblia e fazer o que Deus, e crer no que Deus já fez. É isso. Então, Paulo diz assim, olha, mas vós, falando com ele lá, e eu falando com vocês agora, vós sois dele, em Cristo, o qual se nos tornou, olha, quando ele diz o igual da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, quando ele diz assim, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, aqui já não está falando conosco. Isso daqui não é para nós, abençoado. Entende? Se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ele está falando da consumação do Filho de Deus, do qual veio, né, para santificar a igreja do primeiro século. A igreja da qual anteriormente ao ano 70 não estava santificada, não estava purificada, ela estava sendo preparada para que se tornasse pura, santa e sem defeito, sem mácula, pura. Para quê? Para entregar o seu esposo. Por quê? Porque lá no antigo pacto, lá antes do ano 70, como eu já falei, a igreja ainda era a noiva. E Jesus de Nazaré era o noivo. E que eles lá estavam sendo preparados para entregar ao esposo, o Cristo ressuscitado. Deus mesmo. Então, ele diz, olha, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, né, em Cristo Jesus, se nos tornou eles lá, da parte de Deus, sabedoria e justiça, olha, e santificação e redenção, ou seja, sem mancha, sem mácula e sem defeito. E que isso ia se consumar no ano 70 e que Paulo já recebeu a revelação. Porém, ainda não estava completo, ele estava aguardando. E que Paulo não viu. Paulo não viveu isso aqui, abençoado. Porque ele foi morto no ano 68 e nós já nascemos com tudo, abençoado. Porque nós somos depois. Então, como nós somos depois, né? Então, nós já nascemos de Cristo, nós já nascemos não mais como noivo, não mais como noiva, né? Mas como esposa. Nós já nascemos como a esposa de Cristo. Nós já nascemos casados com Deus, abençoado. Inseparável. Entende? Que o teu pastor diz que tu, se não der o dízimo, tu vai perder a salvação. Nós já viemos salvo, abençoado. Nós já viemos para cá salvo. Por quê? Porque quando nós nascemos, né? Nós já nascemos com tudo.
E você não pode botar nada mais para o futuro. Nós já estamos em Cristo. Nós já estamos ressuscitados com Ele. Nós já somos a igreja. A igreja já está com Ele. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós somos espírito revestido de carne, né? Do qual Ele, Deus, o nosso esposo, nos mandou para cá, né? E nós somos embaixador de Cristo. E nós temos aqui um tempo determinado, né? Do qual Ele, somente Ele determinou, e que somente Ele né? Sabe qual é o tempo que nós vamos voltar para casa. Então, você não pode dizer que está em graça, né? Como eu vi um irmão comentando hoje aí, com o grupo aqui do Ceará, criado pelo Messias Souza, que ele dizendo que não acreditava que a igreja já estava com Cristo. Entende, abençoado? Ele não tá entendendo que nós já somos espíritos aperfeiçoados. Abençoado, nós somos espíritos aperfeiçoados, abençoado. Se você diz que você não é um espírito aperfeiçoado, né? Então, então a escatologia ainda não se consumou. Entende? Então, a igreja de Cristo não é a espiritual, e o templo lá em Jerusalém não caiu. Entendeu, abençoado? Nós já estamos com Cristo, abençoado. Glória a Deus. Nós somos espírito revestido de carne. Nós não somos daqui. Nós já viemos de lá. Viemos de lá e estamos aqui como embaixador de Cristo. Entende, abençoado? Você precisa ter esse entendimento. Então, quando nós nascemos, né? Olha, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Nós não somos de Cristo Jesus. Nós já somos nós já somos do ressuscitado. Nós já somos do Deus mesmo. Por quê? Porque isso aqui já tem 2000 anos. E o Cristo, né? Ele entregou o Cristo Filho, ele entregou o reino ao Pai. Então, não existe mais filho, abençoado. Não existe mais filho e não existe mais a igreja do primeiro século. Não existe mais a igreja como noiva. Acabou. A igreja que era a noiva, ela casou. E agora é o quê? A esposa, não é mais noivo. Não é mais noiva. Então, quando nós nascemos, né? Nós já nascemos com isso, que eles estavam aguardando lá, e que tiveram no ano 70. Não somente os que dormiam, mas também os que estavam vivos. Foram arrebatados. O arrebatamento coletivo, abençoado. Foi feito uma vez só. E daí para frente, todos que nasciam, já nasciam com tudo. Nasciam como, Lira? O homem carnal, o qual Deus escolhia e enviava um espírito e se revestia dessa carne. Simples assim, abençoado. Se tu for pensar no teu pastor, abençoado, tu não vai entender nunca. Olha, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, Paulo se incluiu, da parte de Deus. E nós, quando nós nascemos, já nascemos dele, de Deus. E já nascemos sabedoria de Deus. E já nascemos justiça. Justiça de Deus, justificado. Justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. E a santificação. Já somos santos. Por quê? Porque nós já somos depois da glorificação dos corpos. Deles lá, nós não, já nascemos santificados. E redenção. Redenção de quê? Aqui, né? A redenção do qual Paulo está falando, né? Seria a transgressão da lei, né? Do qual somente eles passaram por isso. E nós não conhecemos o pecado, pessoal.
Nós, os filhos de Deus, não temos pecado, somos santos. E temos o que, Lira? Que eu ainda estou bebendo, eu ainda estou fumando, é obra da carne, abençoado. Essa aula aí você faltou também. Então, olha, 25 minutos, né? Eu acho que eu vou parar por aqui. E depois nós vamos dar continuidade ao nosso entendimento, né? Com a mente de Cristo. E o próximo entendimento que nós vamos ler, né? E falar, explicar para vocês, é 1 de Coríntios 2:1, o caráter da pregação de Paulo. Então, abençoado, dito estas coisas, sempre pedindo que você se inscreva aí no canal, dá uma força aí, divulga o canal para que a gente chegue aos 1000 inscritos, para que o canal possa ser monetizado pelo YouTube e ele mesmo faz a divulgação. Então, graça e paz e até a próxima.